Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul de volta. Vamos continuar nosso estudo de zoologia. Hoje com mais dois filos. A gente vai estudar artrópodes, né? Vai estudar toda a organização básica deles. E o último filo, os equinodermos. Vamos lá então, galera. Lembrando que a proposta é ser mais rápido. A gente tem uma aulinha bem rápida, um encontro bem rápido, com aquilo que eu achei que é o mais importante para vocês diferenciarem de um filo do outro, características principais, tá, das classes, se for necessário, se for cobrado em prova, e a partir dessa minha visão, eu selecionei os conteúdos mais relevantes para a gente ver de cada filo, beleza? Vamos então para os artrópodes. Galera, os artrópodes, coloquei a borboletinha aqui, né, pra gente lembrar do que a gente tá falando. Os insetos, os crustáceos e os aracnídeos, eles são o filo animal mais diverso que existe. Os insetos são extremamente diversos, né? Então, os artrópodes em si são muito diversos, mas dentro dos artrópodes, os insetos são mais diversos ainda. E eles são animais triblásticos, apresentam os três folhetos embrionários, celomados e com simetria bilateral. Nada mais do que obrigação aqui, ó. Triblástico desde quê? Desde plateuminto. Celomado, desde molusco, anelídeo, já é todo mundo celomado. Simetria bilateral, desde plateuminto. Quais são as novidades, galera? Sempre que falar em artrópode, eu quero que você lembre no seu coração que eles têm essas duas características aqui, porque isso aqui cai muito em prova. Apêndices articulados. O que seria o apêndice articulado? Eles têm as patinhas, né, com articulações, tipo uma perninha de um grilo aqui, né, de um gafanhoto. Tem essa articulaçãozinha aqui, ó, na patinha dele. Apêndices articulados. Quando a gente estava tendo aula de anelídeo, que a gente falava das cerdas, né, das cerdas dos anelídeos, parecem uns pelinhos. Aquelas cerdas, quando chegam nos poliquetas, elas são mais desenvolvidas e têm uma capacidade de se mover. Só que mesmo assim não apresentam articulação, então não são apêndices articulados ainda. Surgiu aqui nos artrópodes. E o exoesqueleto quitinoso. Sempre que você pensar no artrópode, você tem que lembrar que é como se ele fosse um soldadinho medieval. Eu gosto de fazer essa comparação. É como se fosse um soldado vestido naquela armadura medieval de aço. Eles são desse jeito. O esqueleto deles é externo, por isso que a gente chama de exoesqueleto. E a composição desse exoesqueleto cai muito em prova. Ele é um exoesqueleto quitinoso, ele é feito de quitina. E quitina é um açúcar. Açúcar, sim. É, então, um corpo estruturado em açúcar, tá bom? Sempre pensa nisso. Sempre pensar em uma barata, lembra que aquela estrutura lá dela, das asas dela ali, é composta de quitina, é composta de açúcar, tá bom? Então, já que eles são soldados medievais, né, eles estão sempre vestidos em uma armadura, e isso vai ter uma implicação para o crescimento deles, que é sempre cobrado em prova e sempre será cobrado em prova com esse gráfico aqui, ó. Vocês já devem estar carecas de ver aí esse gráfico se vocês estão fazendo muitas questões. Enquanto a gente tem o crescimento aqui, ó, em vermelho, do corpo de um animal não artrópode, né? Cresce de forma contínua, depois vai desacelerando esse crescimento e chega ao crescimento máximo. No caso de um artrópode, não. Ele cresce, para, cresce, para, cresce, para, cresce, para. Quem provoca essa parada do crescimento deles? O exoesqueleto. Como eles crescem dentro de uma armadura, a armadura limita o crescimento deles. Então, sempre eles têm que fazer o quê? O famoso processo de muda, que acontece nesse ponto aqui, ó. O vestibular já perguntou isso. Em qual ponto vai acontecer a muda? Quando eu quero que o crescimento seja possível, beleza? Por exemplo, aqui nessa imagem, essa cigarra aqui no caso, né? Eu acho que é uma cigarra, acho que sim, tenho quase certeza. Essa cigarra aqui, ó, quer crescer, então ela tem que abandonar esse exoesqueleto antigo para poder crescer. Esse processo onde eles abandonam o exoesqueleto nós chamamos de muda e é desencadeado, ou equidise, e é desencadeado por um hormônio chamado de equidisona, beleza? Que é liberado e algo diz
a essa cigarra aqui, que ela tem que sair desse exoesqueleto, porque ela não está, literalmente, ela precisa crescer e que ela não está mais cabendo aí. Aí ela cresce. Então veja que esse momento de muda aqui é um momento de muita fragilização. E a muda, galera, ela não acontece só nos insetos, é importante lembrar isso. Todos os artrópodes vão realizar a muda ou equidise. Então a gente vai ter isso em crustáceo, a gente vai ter isso em aracnídeo também. Então, caranguejo faz essa troca, aranhas fazem essa troca, escorpiões fazem essa troca, todo mundo faz dos artrópodes, beleza? Então esse gráfico aqui, ó, foco nele porque ele cai muito, tá bom? Outra coisa importante para a gente saber dos artrópodes é o famoso e top demais sistema de respiração do tipo filotraqueal. Galera, enquanto o nosso sistema respiratório ele está acoplado a um pulmão, né, e a gente precisa do suporte do sangue para pegar o oxigênio desse pulmão e distribuir para o corpo inteiro, no caso dos artrópodes, o sangue não tem essa função de transportar oxigênio. Tanto é que a gente nem chama de sangue, a gente chama de hemolinfa. Não é uma estrutura que apresenta hemácia para transportar oxigênio. Por quê? Porque, na verdade, os insetos, a hemolinfa dos insetos não tem a necessidade de transportar oxigênio devido a eu ter um sistema respiratório muito eficiente. Por isso que você pode trancar lá um inseto dentro de uma garrafa PET um tempão, que ele fica lá de boa, um tempo grande, com aquele oxigênio que está ali dentro, porque ele sabe aproveitar muito bem. Como que funciona esse sistema respiratório? Aqui no caso eu tenho um gafanhoto e eu tenho uns buraquinhos no corpo dele aqui, ó, chamados de espiráculos, né? Cada espiráculo desse aqui é conectado a uma traqueia. Enquanto você só tem uma traqueia, os insetos têm milhares delas no corpo inteiro, né? Centenas delas no corpo inteiro. Então o oxigênio, vamos desenhar aqui. O oxigênio entra por essa filotraqueia, a troca gasosa acontece diretamente no músculo do inseto, sem a necessidade de sangue fazendo esse meio de campo aqui, e sai o CO2. Por isso que eles têm uma respiração muito eficiente. É tão eficiente que lembra aquela relação que a gente tem entre o sistema circulatório aberto e o animal ser lento, né? Aqui nos artrópodes não vai se aplicar. Eles têm sistema circulatório aberto, mas mesmo assim são animais muito rápidos. É só você imaginar um gafanhoto, tanto que ele voa rápido. Por quê? Porque o sistema filotraqueal compensa a ineficiência dessa cavidade, né, aberta aí no sistema circulatório. A gente não tem necessidade do sangue transportar oxigênio. É o sistema filotraqueal que dá conta disso. Então eles têm sistema circulatório aberto, mas são rápidos, tá? É importante te lembrar disso no estudo do sistema filotraqueal. Vamos para a organização básica do corpo. Olha aqui. Então, eu tenho um sistema circulatório aberto, como eu já havia falado para vocês. O sistema circulatório vai ser filotraqueal nos insetos, né? E nos terrestres, aliás, em todos os terrestres. E vai ser branquial naqueles que tiverem uma vida aquática, como é o caso dos crustáceos. Aí você fala, aí professor, mas não ferra, porque não era o sangue não transportava oxigênio, e essa galera aí que tem brânquia, o sangue não transporta oxigênio. Em quem tem brânquia, em quem não apresenta sistema filotraqueal, o sangue vai transportar oxigênio sim. E é até curioso que não é a molécula que transporta o oxigênio, né? Não é a base de ferro, aqui vai ser a base de cobre. Esses animais têm sangue azul, beleza? Mas então, quem tem brânquia, o sangue transporta oxigênio. Quem tem sistema filotraqueal não tem essa necessidade, beleza? Excreção acontece pelos famosos túbulos de Malpighi, tá? O xixi sai junto com o cocô, aqui no caso, beleza? O túbulo de Malpighi também cai muito. Falou, tubo de Malpighi tem que lembrar de artrópode, não tem jeito, eles sempre cobram. Sistema digestório completo e no sistema nervoso eu tenho um tubo nervoso ventral, sempre no ventre aqui do animal, beleza? Vamos às classes, são 3. Os insetos, os crustáceos e os aracnídeos. O mais importante é a gente saber a respeito da organização do corpo e do número de patas.
No caso dos insetos, galera, o corpo vai ser perfeitamente dividido em três porções. Eu tenho uma cabeça diferenciada, um tórax, que é da onde saem as patas, e um abdômen aqui, ó, apresentando metameria, beleza? Até o nosso abdômen apresenta metameria também. Se a gente malhar muito, a gente observa a metameria do nosso abdômen aí. Geralmente ele está escondido por uma capa de gordura, mas se você malhar, você vai observar a metameria do seu abdômen. Então, o que caracteriza os insetos? Os insetos têm o corpo divididinho, perfeito, cabeça, tórax e abdômen. A gente tem esses olhos compostos, né, como por exemplo o olho de uma mosca, aquele olho composto com várias lentes. O nosso olho só tem um, eles têm várias e várias lentes. E os insetos também são chamados de hexápodas, que são aqueles que têm 6 patas, beleza? 6 patas é inseto, não é aracnídeo. Se você vê uma aranha tatuada em uma pessoa com 6 patas, essa tatuagem está errada. A aranha tem 8 e inseto tem 6 patas. E apresenta um exoesqueleto de quitina também, beleza? Já os crustáceos é que vem com os peguinhas pra gente aqui. Eles têm a cabeça emendada com o tórax. Você não tem a cabeça e o tórax. A cabeça e o tórax é uma coisa só. É chamado de cefalotórax, beleza? Não tem como você diferenciar a cabeça do tórax. É como se a cabeça fosse... É como não, ela é. A cabeça é emendada com o tórax. A gente chama isso de cefalotórax. Eles têm uma respiração branquial, ou seja, o sangue transporta oxigênio sim, e apresentam um número variado de patas. Então não tem como a gente dizer se é 10, 8, 12, porque varia entre siri, caranguejo, lagosta, camarão, eles variam muito, beleza? Coisa importante aqui, o exoesqueleto aqui não é constituído de quitina. Muito importante a gente lembrar disso para a prova. O exoesqueleto aqui é constituído de carbonato de cálcio. Dá até para sentir, né? A gente olha aqui, você sente que é um material diferente, né? A pata de um caranguejo e, sei lá, e o exoesqueleto de uma cigarra. A composição é diferente. Lá é quitina, aqui é carbonato de cálcio. E os aracnídeos, para a gente acabar esse filo, 8 patas, principais representantes são as aranhas e os escorpiões, e é só lembrar que as aranhas apresentam essas fiandeiras para tecerem as teias, e as quelíceras para inoculação de veneno. Beleza? Vamos para o próximo filo. Equinodermo. Esse aqui vai ser rapidinho. Os equinodermos, então, é o nono filo, né? O nono filo do reino animal. São, então... Não é o nono, é o oitavo. O oitavo filo do reino animal. Então, eles são mais complexos porque eles são mais parecidinhos com a gente. Mas como a gente já estudou tanto os outros, aí eles ficam bem curtinhos, né? Porque eles não trazem tantas novidades assim. O importante é a gente lembrar, ó, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Triblásticos e celomados, e mais importante ainda, são deuterostomados, ou seja, o blastóparo, ele origina o ânus. Só os equinodermos e os cordados, que é o nosso filo, né, originam o ânus a partir do blastóparo. Coisa importantíssima, equinodermo significa corpo com espinhos. Importante a gente saber a origem desses espinhos. Quais são os principais representantes? As estrelas do mar e os ouriços do mar. Nas estrelas do mar, os espinhos, como elas são topo de cadeia, se tornaram órgãos vestigiais. Você quase não percebe os espinhos dela. Já nos ouriços do mar, que são animais sésseis e não são topo de cadeia, tiveram que criar estruturas de defesa. Então, esses espinhos aqui são muito bem desenvolvidos. Esses espinhos provêm da principal novidade evolutiva, né, de uma das principais novidades evolutivas desse filo, que é a presença de um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno, enquanto no filo anterior o esqueleto era externo, era um exoesqueleto, agora tem um esqueleto interno, mas como ainda não tem uma coluna vertebral, equinodermo não é um animal vertebrado, não, porque não tem coluna vertebral, mas apresenta um endoesqueleto para proteção dos órgãos internos, beleza? Então veja só, esse endoesqueleto que está aqui interno, né, do corpo do animal, apresenta umas projeções. Essas projeções podem subir na pele do animal formando o espinho, ou então sair, furar a pele do animal, ultrapassar a pele do animal
formando o espinho. Então, o espinho nada mais é do que uma projeção do endoesqueleto de um equinodermo. Beleza? Ótimo. Continuando. Vamos ver aqui a organização básica do corpo de um ouriço. Vejam que eu tenho aqui, ó, os espinhos vindo do endoesqueleto dele, e eles apresentam a boca está sempre embaixo, e o ânus em cima. O ânus, eles ficam fazendo cocô para cima aqui, ó. Então, sistema digestório completo. E eles apresentam lanterna de Aristóteles, uma coisa muito confundível no vestibular com a rádula, devido à função. É como se fossem dentes para raspagem também, só que na rádula dos moluscos era na língua. Aqui não, aqui é um dentezinho mesmo que eles têm embaixo. Beleza? A gente chama de lanterna de Aristóteles. Os equinodermos apresentam simetria bilateral em sua fase larval e simetria radial quando adultos, ou seja, você pode cortar uma estrela do mar em qualquer direção, que sempre você vai ter uma divisão igualitária das partes que você cortou, beleza? Lembra que as estrelas do mar têm uma capacidade de regeneração também muito grande, porém você nunca pode cortar ela no meio, porque se você corta a estrela do mar no meio, fazer um corte aqui no meio, se você corta a estrela do mar aqui no meio, você interrompe esse cordão nervoso central dela aqui e a estrela do mar morre, beleza? Vamos então para a última novidade evolutiva da aula para a gente fechar. Pés ambulacrais. Quando falar em equinodermo, eu quero que você lembre de endoesqueleto e pés ambulacrais, que são essas estruturas que funcionam como ventosas aqui, ó, que fixam a estrela do mar no solo. Esses pés ambulacrais estão presentes em todos os tentáculos dela aqui, ó. Beleza? Essas ampolas aqui. E associado a essas ampolas, eu tenho brânquias. Vou desenhar as brânquias aqui, ó. Eu tenho brânquias para pegar o oxigênio dissolvido na água, beleza? E também ela funciona tanto impulsionando o sangue do animal, como no processo de respiração, no processo de locomoção do animal e também na excreção. Se ela quer colar em uma pedra, ela puxa a água para dentro dessas ventosas aqui. Se ela quer sair dessa pedra aqui, ó, elas vão lá e jogam água para fora, beleza? Só lembrando então que estrela do mar são predadores, topo de cadeia do mar, se alimentam demais de bivalves, né, de ostras, tá? Se alimentam demais, controlam a população de ostra e fazem digestão extracorpórea. Elas colocam o intestino para fora, fazem a digestão e depois devolvem o intestino para dentro de novo com o resultado da digestão delas, beleza? Só para complementar. Então, galera, é isso. Foi rapidinho, mas é essa a proposta. Então, a gente está seguindo aí com, em média, 20 minutos o nosso encontro. Espero que tenha esclarecido. Copiem, pausem o vídeo aí, o tanto que vocês quiserem, façam o resuminho de vocês. E até o nosso próximo encontro. Obrigado. Tchau, tchau.